depois vem aquele segundo gol, e é o gol da virada. Aí eu digo, esse gol aconteceu, fui pontuando. Eu digo, é sistêmico. Ele, pra mim, Paiva tá demonstrando incapacidade de montar um esquema defensivo que seja eficaz no Bahia. Não tem capacidade defensiva, tal. Ele aí começou a achar ruim porque eu comecei a pontuar que ele era incapaz de montar um time que defendesse. Ou seja, crítica contundente. Lá vem ele, aí vem o jogo do Corinthians. Se você pegar a coletiva, a primeira pergunta é minha, é a segunda, eu elogio ele. Jogou contra o Corinthians? Contra o Corinthians, eu elogiei, eu disse, em um jogo, em uma tarde que tinha tudo para ser perfeita, só não foi porque faltou o gol. Porque seu time defendeu bem, não deu ao adversário oportunidade, atacou criando diversas oportunidades. Quando baixou todo mundo, mas ainda assim manteve a superioridade em cima do adversário. Então o gol acabou sendo a cereja do bolo que não teve, tal. Isso é uma crítica ou um elogio? Elogio. Tá. Aí vem o jogo seguinte, contra o Cuiabá. Eu falo do Corinthians, vem o jogo do Cuiabá. Acho que foi do Cuiabá. Não, depois do Corinthians vem o São Paulo. Chega contra o São Paulo, o Bahia faz 13 finalizações. 2 no gol. Um chute fraco de Cauli, que o goleiro foi para escanteio, e aquele chute de Jacaré que o goleiro defende. 2 chutes. 100 minutos de jogo. 2 chutes. Vai para o adversário. 16 finalizações. 10 no gol. 10 defesas. 16 finalizações, 10 defesas. Sendo 8 dentro da área, 2 da fora da área. Aquele chutaço da entrada da área que ele defende, uma outra de fora da área que ele defende. Aí eu disse. Eu aí na segunda-feira chego na Band, no jogo aberto, e digo, mais uma vez está demonstrada a incapacidade que o Paiva tem de entender montagem de sistema defensivo. Porque se não fosse Deus, a sorte e Marcos Felipe, ou melhor, Deus que disse sorte, entre Marcos Felipe estava numa tarde muito inspirada, foi competente e salva o Bahia. Então eu não posso dizer que o Bahia, isso com base na declaração dele, que ele diz, o Bahia soube sofrer. Eu disse, o Bahia não soube sofrer. O Bahia deu sorte de seu goleiro estar em um dia tão bom que ele faz tantas defesas. Perfeito. E tanto sim que ele foi o jogador e um goleiro tem a maior nota do Cartola. É. E do SofaScore também. Ele até comentou aqui. No tal Cartola da Poderosa e no SofaScore, maior nota de um atleta dentre todos que estiveram em campo. Pô, 20 clubes, irmão. O maior pontuador é o goleiro. Vem cá, por que alguma coisa... Você jogou bola, você sabe. Pô, quando o goleiro salvar, você dizer o quê? A gente foi uma merda. Não foi bem. A gente não jogou bem. Porque quebrou lá atrás. E não assustou em nenhum momento São Paulo, né, velho? Nenhum. Aí, quando eu afirmei que ele era incapaz, tal, mas ele não tomou gol. Ele guardou. Olha, por isso que eu disse que ele foi covarde. Eu vou explicar o covarde. Aí ele vem para esse jogo da Arena. Que América. O outro jogo que ele não toma gol. Foram 2 jogos, Corinthians e São Paulo. Quando chega agora na coletiva da América, eu repeti isso na segunda após São Paulo e vem o jogo da América. Preto, eu sou muito tranquilo, velho. Pode me criticar, não tem problema nenhum não, velho. Eu tava na Band, o cara mandou uma crítica, Bará. Poxa, eu gosto de você, sou seu fã, mas, pô, você não deixou os caras falar hoje, tal e tal. E me mandou um estudozinho, e aí eu fui ler o que ele mandou. Velho, fantástico. Fui essa semana, deixei todo mundo falar, não cortei, fiquei na minha, porque eu entendi o que o cara me disse. Crítica construtiva, Você erra, pô. Pode me criticar, não tem problema nenhum. Claro. Pode me contradizer, não tem problema nenhum. Só que, velho, o que eu acho, e aí foi porque eu disse que ele era covarde, que assim, a coletiva é um momento em que a gente, repórter, só pode falar do jogo. Eu, repórter, não posso chegar lá para dizer, vem cá, sobre o jogo do São Paulo, você ainda tem o que a dizer? Não existe, velho. O jogo é Bahia e América. Eu não posso chegar na coletiva para perguntar do jogo do São Paulo, do Corinthians. É verdade. Nós, eticamente, somos limitados a falar do jogo. E o jogo contra o América foi um bom jogo. Um jogo onde ele teve os números todos favoráveis, apesar de falhar mais uma vez e tomar um gol onde o marcador não estava e o atacante atacou a bola sozinho. É um erro. Mas, gente, o Bahia poderia ter dado 5, 6, como deu 3. Então o Bahia foi superior. Eu aí construo a pergunta, analisando por esse primo de ter sido superior, e se a partir daquele jogo, aquele jeito de jogar com escalação e tudo, a forma de acuar o adversário, de ter supremacia, seria a base pro jogo? Não. Para um treinador que não sabe montar sistema defensivo, não sei o que. Aí começou a dar indireta. E assim foi nas outras
perguntas todas. Sempre direcionando uma Pra uma piadinha direta. pra você. Algumas pra mim e uma pra Darino. Quando ele fala que disseram até que eu briguei com o Vitor Hugo, eu não briguei. Peraí, velho. Darino falou na live dele. Eu falei na Band. Não tem a ver com o contexto do jogo. Mas eu admitiria se ele fizesse o seguinte, Preto. Eu não fiz a pergunta? Aham. Não foi a primeira? Aham. Baraúna, boa noite. Antes de responder sua pergunta, eu gostaria de lhe dizer que você está equivocado Claro. na forma que você está pensando e conduzindo, Pronto. pautando o seu trabalho. Eu não ouvi, mas minha assessoria passou que você teria falado sobre ideia de jogo, sobre eu não ter competência e tal. Olha, eu sou um treinador que me respeito, que tem anos fazendo isso e tal. Fale o que quiser, Preto, mas tenha a coragem de falar sobre isso. Perfeito. Não se aproveite de uma coletiva para estar dando indireta. Dando indireta. Ah, Na eu Bahia, a gente chama isso de... Daria até me corrigir que não pode mais falar esse termo. Né? Fuleiragem. É você não ser corajoso para falar o que você quer, porra. Fala o que você quer. Não use subterfúgio. Aí, quando tá para terminar a coletiva, eu chamo o assessor e digo, ó, eu não vou ficar aturando isso. Eu vou responder. Eu não vou aceitar que me fique dando indireta, porque eu não tenho oportunidade de pegar o microfone de volta. Claro. Eu não vou aceitar isso. Ele termina a coletiva e sai correndo. Ah, foi? Velho, se foi por isso, se foi uma dor de barriga, se foi... mas ficou parecendo que por eu reclamar, que iria responder que não ia aceitar, ele levanta e vai embora, para não dar o espaço de eu ter que perguntar de novo e ele responder. Eu cheguei na TV e disse que isso era um ato de covardia. Você tratar na coletiva de um tema que não tem a ver com a coletiva é um ato de covardia. Porque a partir E do não momento tem que eu já- direito de resposta. Eu já entreguei o microfone, eu não tenho mais como rebater. E aí, será que você que está vendo a gente no canal do Black concorda com a ideia de jogo dele? Concorda com o percentual de aproveitamento dele? Concorda com os jogos que o Bahia vem fazendo, à exceção de um ou outro? É. Você é treinador, irmão. Você Não, tem e lá mais o- que isso, Bará, eu tenho criticado muito essa falta de equilíbrio dele nas coletivas. Porque o cara, para ser líder, a primeira coisa que ele tem que ter, que ele tem que dar exemplo para os seus comandados. Ele já foi para a coletiva, primeiro te desrespeitou a primeira vez, né? Acho que foi infeliz demais. Depois falou que não faria mágica com os atletas que ele tinha. Eu acho que isso ele bota em xeque todo mundo. Primeiro quem está contratando, segundo quem está lá com ele. Criticou a torcida, que vaiava na hora errada, que cobrava demais. Então, assim, essa falta de equilíbrio dele trouxe muita energia negativa. Pra E, ele. além disso, os resultados. Só que assim, o que é que ele tem que entender? Eu não tô ali. Aí ele ainda foi jocoso quando ele diz assim, porque muitos aí ganham pra ficar sentado só analisando o que é feito e tal, como se quem analisa não entende. Aí eu vou repetir pra ele. Eu fiz educação física. Meu TCC tem relação direta com a preparação física. Eu estudei a história da preparação física no futebol desde a entrada dela com Paulo Amaral, que foi o primeiro preparador físico do Brasil lá na Copa de 54, velho. Repetido em 58. Então eu tô falando de algo, Preto, que eu estudo e que eu conheço. Não existe. O que ele falou, ele foi Certo? infeliz demais. Então assim, velho, quer contradizer minha opinião, sua opinião, ou a de quem quer que seja, trabalhe. Quer contradizer as críticas? Ganhe jogos. Perfeito. Quer contradizer a torcida? Faça ela feliz. Eu não tô ali na coletiva para agradar Paiva, agradar Santoro, me agradar. Aí você, pô, o cara briga com ele mesmo. Não é isso. Eu tenho que perguntar o que é pertinente que você, que não tem acesso a Paiva, não tem acesso a mim, não tem acesso a Santoro, quer ouvir. Verdade. Nós somos, naquele momento da coletiva, o fiel da balança, porque o Perfeito. torcedor vê em você um ele e gostaria que você perguntasse a ele, professor, seu time não jogou nada. Por que não jogou nada? Concordo Só que plenamente. você, respeitosamente, vai dizer, hoje, seu time não esteve bem, não conseguiu praticar o melhor futebol. Por que isso aconteceu? O torcedor vai entender que você fez a pergunta dele. Perfeito. E você me representa, sabia? Eu sou um cara que eu tinha vontade e a partir de agora eu vou até me inteirar para poder participar, porque eu acho que ele está sendo muito infeliz nas colocações dele. Então é exatamente isso. Você está representando milhões de pessoas que queriam estar ali e não ter essa oportunidade. E aí o cara vem porra, vacila em todos os momentos. E mostrou uma coisa que, pra mim, eu acho que é ruim, pra mim, no sentido não eu, ele. Significa que o que eu critico tá incomodando ele. Claro. Então tem fundo de verdade. Porque o que não é verdade não me incomoda, Preto.
Quantas pessoas lhe criticaram no futebol? Muito. Eu lembro que teve uma época que você estava vindo de uma lesão, você estava com uma lesão muscular, muita gente não sabia que você estava jogando com a lesão, e a gente já tinha conversado. Que você lembra que a gente subia, você ficava conversando Sim. comigo, com o Márcio, a gente ficava sempre na resenha ali no banquinho. Aham. E nego aí, não, bora, Era no bora, meio e do você, caminho. não, peraí, rapaz, tô atendendo os meninos. Preto sempre teve isso, Preto, os caras, tinha muitos que paravam pra conversar com a gente. Falcão adorava uma resenha, Falcão adorava uma resenha quando foi treinador do Bahia, Galo, todo mundo parava pra resenhar. Aí, Preto já tinha me dito, pô, eu tô jogando, mas eu não tô ainda, não tô 100%, eu tô com uma lesão. Beleza, tinha gente que não sabia, preguiçoso, É, tá andando em campo. Verdade. Tem coisas que é assim, irmão. Quer ver uma coisa que eu acho que eu fui muito injusto, sem saber que eu fui injusto? Eu me senti muito mal, eu sozinho em casa, conversando com minha esposa. Eu disse, poxa, eu peguei pesado com o Cicinho e ele não merecia. Esse lateral agora? Sim, sim. Mas por que, que eu achei isso? O improvável aconteceu, uma pessoa conversando comigo me fala da situação do pai dele, que passou por um problema extremo de saúde. Extremo. O torcedor não sabe. E é como, vou dar um exemplo, para ser bem absurdo, que eu não vi, mas foi meio assim. Era como se o pai dele fosse um cara saudável com 90 quilos, todo bonitão, fortão, e de repente chegasse aos 50. Você tá Quilos, entendendo? 50 quilos. Um exemplo. Aham. Eu tô exagerando, não tô acertando os números exatos. Sim, mas foi uma coisa que mexeu demais, que mexe. E aí, que quando ele se deu conta disso, mexeu com o cara. Claro. Se de alguma forma isso é vazado, você vai criticar o cara? Claro, porque o desempenho dele em campo não tá legal. Mas você não vai ser tão incisivo e contundente, Claro. porque você sabe que por trás existe um motivo e o cara não é robô, não é máquina. É ser humano. Nós somos Pele e seres osso. humanos, É. velho. Tem dia que você vai pro jogo, no meio do caminho recebe uma ligação. Sua filha tá doente. Você vai fazer o quê, irmão? Você continua indo pro jogo, se não tiver jeito. Mas você já não vai estar no jogo. Com certeza. E aí você pode falhar uma substituição, você pode falhar uma informação, porque sua cabeça tá em outro lugar. A mesma coisa é o jogador, velho. Saiu de casa, ou mesmo na concentração, recebe uma notícia que não é legal, vai mudar Abala. a cabeça Claro do que cara. abala. Agora imagine o cara convivendo com isso.